A situação em Cuba parece cada vez mais complicada, hein? A rede Meliá, que é uma rede de administração de hotéis, deixou Cuba depois do ultimato americano, né? Vocês lembram que os americanos fizeram uma ordem executiva, tá? Ordem executiva contra o regime militar e as elites de Cuba. E aí qualquer empresa que continuar fazendo negócio com Cuba pode sofrer sanções americanas muito pesadas. Então a empresa Meliá, que é uma rede de hotéis grandes, acho que a sede é portuguesa, tá? Acabou de deixar Cuba nesse meio tempo, tá? Não foi só eles não, a Visa e a Mastercard também deixaram de operar em Cuba, não funciona mais cartão de crédito em Cuba, tá? Quer dizer, deve funcionar aquele Union Pay, não tem a bandeira chinesa? Deve funcionar lá em Cuba, olha só que beleza, pode usar o cartão de crédito chinês. Aquele que o Master tentou trazer para o Brasil, vocês lembram? Na época que o Alexandre de Moraes estava na Magnitsky, aí todo mundo preocupado, o Xandão não vai poder usar cartão. Aí o Banco Master foi o responsável por trazer o Union Pay para o Brasil. Caralho, coitado dos chineses, né? Onde é que eles amarraram esse burro, né? Bom, a situação lá em Cuba está cada vez mais complicada. Vamos torcer para isso ter um desfecho logo, porque, embora, evidentemente, o objetivo dessas sanções seja comprometer a elite aristocrática socialista da ilha, o povo também acaba sofrendo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Ricardão do Catete e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A rede Meliá deixou Cuba em meio ao agravamento aí da crise econômica, tá? Desde os anos 90, o grupo hoteleiro estava lá em Cuba. O turismo é uma das grandes fontes de renda que sobrou em Cuba, né? Cuba, apesar de tudo, tem uma geografia privilegiada, tem lugares muito bonitos lá em Cuba, inclusive para mergulho e coisa e tal. E tinha vários hotéis lá que eram exatamente administrados pela Meliá, né? É o maior grupo hoteleiro lá da ilha. Tem outros hotéis que não são administrados pela Meliá, tá? O grupo é espanhol, achei que era português, mas é espanhol, tá? Decidiu encerrar imediatamente sua gestão sobre 15 hotéis em Cuba, justificando a decisão pelo agravamento de desafios econômicos, legais e geopolíticos no país. O motivo a gente sabe qual que é esse daqui, ó. Ordem executiva contra o regime militar das elites de Cuba. Como é que funciona lá em Cuba? O hotel pertence aos milicos cubanos, né? Pertence aos generais cubanos. Aí, só que o general cubano não quer administrar hotel. Administrar hotel tem todo um conhecimento que, né? Aí eles contratam a Meliá para fazer a administração do hotel. A Meliá, ela paga um aluguel para os milicos lá de Cuba e vendem os quartos, alugam os quartos, fazem todo o processo lá, né? E turismo ainda é uma coisa que funciona lá em Cuba, ou funcionava até pouco tempo atrás, tá? Então, aqui, ó, qualquer um que fizer negócio com a Gaesa, que é a empresa dos milicos cubano, vai ser sancionada, né? E tem outros casos aqui também, né? Enfim, aqui, ó, a decisão foi comunicada a proprietários e autoridades. Proprietários é a Gaesa, é o governo cubano, né? A importância de Cuba para a Meliá, que já teve no país um dos seus maiores mercados em números de hotel, diminuiu nos últimos anos por causa da crise no turismo local. A gente tinha falado sobre isso já, né? O turismo em Cuba, como eu falei, é uma coisa muito importante, é uma das poucas coisas que sobrou de atividade econômica em Cuba, né? Só que o problema é que estava cada vez pior, porque com falta de luz ninguém quer ir para um hotel passar perrengue sem energia elétrica, né? Por mais que a natureza seja muito bonita, tu ficar sem energia elétrica é um saco, né? E lá em Cuba agora é vagalume, de vez em quando acende, de vez em quando apaga, não tem esse negócio de você ter energia elétrica sempre, né? Além disso, tem um monte de companhias aéreas que não vão mais para Cuba, também por causa das sanções, então, ou seja, ficou uma situação cada vez mais complicada, né? Segundo a empresa, grande parte das unidades já se encontrava fechada ou sem operação. Então, no final das contas, não foi nenhuma queda tão grande assim, né? De acordo com o grupo, a Ilha Bela é o nome do grupo que está fazendo essa ligação, né? Está conduzindo uma saída organizada das propriedades ao adotar medidas para manter tanto fornecedores quanto clientes informados sobre as mudanças, né? Então, é lógico, o maior prejudicado dessa história aqui, a administração era realizada por meio da subsidiária portuguesa, Ilha Bela Gestão e Turismo, por isso que eu achei que era de Portugal, mas não, a empresa é espanhola, a subsidiária portuguesa é que fazia a administração em Cuba, né? Mas é lógico, como eu falei, essa coisa tende a prejudicar principalmente a Gaesa, porque não vai ter mais uma fonte de renda ali, mas sem dúvida alguma vai ter mais um monte de cubano desempregado agora, sem emprego, né? Isso sempre é muito triste, né?
E pior ainda é a falta de Visa e Mastercard. Se o turismo já estava complicado lá em Cuba, imagina sem ter cartão de crédito, né? Sem ter cartão nenhum, na verdade, né? Porque cartão de débito também é usado com Visa e Mastercard. Eu não sei se Cuba tem algum equivalente ao Pix no Brasil. Vocês sabem, né? Muitos brasileiros acham que o Pix é uma coisa só do Brasil, uma invenção do Brasil. Assim, não é, tá? Já tem um monte de países isso daí, inclusive na Índia é muito mais usado que no Brasil até. Mas enfim, não sei se Cuba tem alguma alternativa tipo Pix por lá, mas a verdade é que a Visa e a Mastercard deixaram de operar em Cuba por conta das sanções do Trump, né? O Banco Central cubano informou essa quarta-feira que os serviços financeiros internacionais, Visa e Mastercard, deixarão de funcionar em Cuba a partir do dia 6 de junho. Então já está pertinho, né? Para evitar sanções derivadas da ordem executiva dos Estados Unidos. Essa ordem executiva que a gente falou que é também por causa dessa ordem executiva que a rede Meliá saiu de Cuba também, né? E a interrupção se relaciona diretamente com a ordem executiva, não sei o que lá, ele fala aqui, e parte de sua estratégia de asfixia contra, aqui ele fala que é o povo de Cuba, mas não, é contra as elites cubanas, né? O povo de Cuba, em sua grande maioria, nem tem cartão de crédito. A questão é que os turistas que iam lá, muitas vezes tinham cartão de crédito, né? Aliás, isso é um problema que o pessoal turista que vai para lá, porque nem todo restaurante, nem todo lugar lá aceita cartão, tá lá, cartão é um negócio meio raro. Então você acaba usando o seu cartão de crédito para sacar dinheiro, aí você saca o dinheiro e paga o restaurante, né? A saída do único banco estrangeiro que operava em Cuba e que fazia suporte à Visa e Mastercard corta todas as conexões financeiras da ilha com o exterior. Então, meu amigo, se tu quiser ir para Cuba, tu tem que levar dinheiro vivo, tá? Tem que levar dinheiro vivo, não tem outra alternativa, não adianta levar cartão, não tem mais como sacar dinheiro, não tem caixa eletrônico mais na ilha, não tem mais nada, né? É o que eu falo para vocês, estamos chegando perto do final do pesadelo cubano, tá? Não tem mais muito que o pessoal possa fazer por lá. Embora isso, mais uma vez, vá causar problemas para o povo cubano, o importante é que a elite aristocrática socialista de Cuba também vai sofrer e vai acabar asfixiada, né? Aqui, ó, os apagões asfixiam os cubanos e levam a novos protestos contra o governo nas ruas de Havana, né? Então, cada vez mais continuam os apagões em Havana, continuam os apagões em Cuba, uma tragédia muito grande isso daí, realmente um fim melancólico para esse regime absurdo de Cuba. Agora, eu falo para vocês uma coisa, tá? Que já os generais americanos e cubanos estão discutindo segurança, não sei o que lá, estão negociando para acabar com essa coisa de vez, né? Agora, o pessoal no Brasil precisa se preparar, cara, pelo seguinte, bicho, vamos supor, por hipótese, né, eu não quero nem pensar direito nisso, mas vamos supor, por hipótese, que o Lula ganhe essa eleição esse ano, né? O que vai acontecer? O Lula vai continuar brigando com o Trump, né? Não, que nós podemos soberania, nós não vamos baixar a cabeça, e não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E aí o que vai acontecer com o Brasil? Vai acabar cada vez mais isolado no mundo, né? Vai ser isolado dos Estados Unidos, isolado da Europa, isolado de tudo quanto é lugar. Daqui a pouco vai se preparando, porque o que vai restar para o Brasil vai ser isso. Ah, a economia tá uma merda. Culpa dos bloqueios americanos, é culpa dos tarifaços americanos. Pode se preparando aí que vai ser isso que vai acontecer. A economia no Brasil indo pro buraco, e que se você reclamar, não, a culpa é dos americanos, a culpa é do Trump, a culpa é da família Bolsonaro, e não sei o que lá. Não, a culpa é do idiota do Lula, que escolheu um caminho de confronto, que escolheu brigar sem necessidade nenhuma, ao invés de reconhecer as merdas que ele próprio vem fazendo na economia brasileira, né? Então, essa é a situação. Espero que Cuba saia muito em breve desse grande problema que está acontecendo lá, e nós também não entremos nesse problema, porque tudo leva a crer que, se depender do Lula, a gente vai entrar nesse buraco. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.